Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez nessa oportunidade de comentarmos a lição dos jovens, da editora CPAD, da lição de número 6. Revista esta que traz por título Gideão, Deus transforma insegurança em coragem. Como de costume, eu pego sempre um pouquinho de cada lição anterior para que a gente entenda o contexto, para que ninguém fique perdido na maionese. Então vamos lá. A revista desse trimestre, ela está falando sobre o texto base, o livro base é o livro dos Juízes. Lembrando que os Juízes começam com a morte de Josué, termina com a legislatura de Samuel. Isso vai de 300 a 400 anos. A autoria incerta, tradição aponta para Samuel, que foi escrita no período da monarquia. Por quê? Porque tem 3 versículos em Juízes dizendo, naquela época não havia rei. Então, se não havia rei, é porque alguém está escrevendo no período da monarquia. Até aí tudo bem? Legal? Beleza. Então vamos lá. Para entendermos o livro de Juízes, vamos voltar no livro de Josué. O livro de Josué tem por tema principal o cumprimento da promessa de Deus na vida do povo de Israel, a conquista da terra prometida. Como que essa conquista aconteceu? Eu vou dar 3 passos aqui. Primeiro passo para a conquista da terra prometida: obediência. O texto que eu estou usando é a conquista de Jericó. A maneira como Deus deu a estratégia para Josué. Então ali nós temos uma obediência. O segundo passo para a conquista da terra é Josué capítulo 7. Fala sobre o pecado de Acã. O povo só teve a vitória quando o pecado de Acã foi descoberto. Então fala sobre santificação. O terceiro passo para a vitória é a união das tribos, certo? Então, em vários momentos você percebe que as tribos eram unidas, juntas para conquistar a terra prometida, ok? Então, nós temos 3 passos para a conquista da terra prometida: obediência, santificação e união. Até aí tudo bem? Ok. Então vamos lá. Livro dos Juízes. Tá? O que é o Juízes? O que é o livro dos Juízes? O livro dos Juízes é o seguinte: Israel já estava na sua terra. Já tinham tomado posse da terra. O problema é que eles não foram fiéis ao Senhor. Eles não lutaram, eles não conseguiram, eles não permaneceram fiéis ao Senhor. Ao invés de lutar, ao invés de lutar, de conquistar pela terra, o que aconteceu? Eles deram uma caída. Ao invés de lutar, de batalhar pela terra, eles deixaram a desejar. E aí o que aconteceu? Primeiro, Juízes capítulo 1, versículo 32. Os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Lá em Deuteronômio capítulo 6 ou 7 ou 8, se não me engano, tem uma ordem de Deus aos filhos de Israel, quando eles estavam lá no deserto, sob a liderança de Moisés. Quando vocês entrarem na terra, vocês não façam aliança com aqueles povos. Vocês não deem seus filhos a casamento, vocês não façam aliança com ninguém. Passe a espada. Por quê? Porque lá em Gênesis 15, quando Deus está falando para Abraão sobre prometendo a Abraão sobre a conquista da terra, Deus fala para Abraão bem assim: essa terra eu vou dar para você e os seus descendentes, vocês vão para uma outra terra, vão ficar lá e na 4ª geração, 400 anos, regressarão para cá, porque a medida dos amorreus ainda não está completamente cheia. Esses amorreus aqui no contexto
refere-se a todos os povos cananeus que habitavam nessa época, onde hoje é o território de Israel. Lembrando que, nessa época, esses povos que moravam em Canaã eram povos cada um por si. Haviam os jebuseus, haviam os filisteus, haviam os... Então, eram vários povos, cada um era independente entre si. Então, a ordem de Deus era: passa a espada. Por quê? Porque eram povos cruéis. Eram povos horrendos, cruéis, ímpios, violentos. Havia muita perversidade. Então, por isso que quando eles entraram, a ordem era: passe a espada. Só que no texto que acabamos de ler, a tribo de Aser, ela habitava no meio dos cananeus. Então, nós temos uma má companhia, certo? O primeiro problema de Israel foi a má companhia. Não é que a gente nasceu para ser isolado, não é que o cristão ele tem que se isolar, não. Pelo contrário, nós precisamos ser luz em meio à escuridão. Acontece que nós temos uma identidade. Essa é a nossa identidade. Deus nos chamou para que nós fizéssemos a diferença. Essa é a nossa identidade. Se Israel começasse a se relacionar com outros povos, eles perderiam essa identidade religiosa. Então, o problema já começa aí. O segundo problema está lá em Juízes capítulo 1, versículo 6. Adonibezeque fugiu e o seguiram e o prenderam. Lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então, segundo, houve desobediência. Eu disse a vocês, lá em Deuteronômio 6 ou 7 ou 8, capítulo 6 ou 7 ou 8, não me lembro, que a ordem era passar a espada. Não era para deixar a pessoa semi-paraplégica, semi-paraplégica. A ordem era passar a espada. Então, uma obediência parcial é a mesma coisa que uma desobediência. É a mesma coisa. Deus mandou passar a espada, então passa a espada. Não tenha dó. Como eu falei para vocês, esses povos eram cruéis, eram ruins, eram ímpios, perversos por demais. E o terceiro problema de Israel no período dos juízes é que eles não perseveraram. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 19. E foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então, assim, quando a gente olha Israel lá em Josué, a gente percebe um povo que mesmo Israel tendo uma desvantagem numérica pequena, desfavorável, não só na quantidade de soldados, mas na quantidade de armas, na quantidade de soldados, na capacidade militar. A capacidade militar de Israel era pequena em relação àqueles povos. Mas eles venceram as batalhas porque Deus era com eles. Porque eles obedeciam, porque eles santificavam, porque havia união. Só que aqui não houve uma perseverança, aqui não buscaram o Senhor, aqui eles deixaram, não houve uma busca, não houve pedindo para que Deus desse uma estratégia, para que Deus entrasse com providência. Aí o que aconteceu? Eles deixaram a desejar. Então esse foi o problema deles. Pois bem, até aí tudo bem, entendido, tá? Então assim, a lição de hoje vamos falar sobre Gideão, tá? Deus, quer dizer, Israel se unia com aqueles povos, Israel se unia com aqueles povos, contrariando a ordem de Deus. Deus permitia que os povos inimigos ao redor oprimissem, escravizassem os israelitas. Eles passavam a ser oprimidos, escravizados, começavam a clamar, começavam a pedir misericórdia. Deus vinha, trazia um
juiz, que era uma espécie de libertador, capacitado por Deus para livrar Israel daquele povo, daquele inimigo. Israel conseguia a vitória por intermédio de Deus através daquele juiz. Eles ficavam um período de paz, e nesse tempo Israel voltava a pecar, e aí a história se repetia. Existem várias consequências quando você abandona Deus. Existem várias consequências. Eu posso dar uma consequência quando uma pessoa abandona Deus. Eu posso dar uma consequência lá no livro de Lucas, na passagem do filho pródigo, que é um exemplo de uma pessoa de um filho que estava na casa do pai e que ele queria ser independente. O filho pródigo, ele estava na casa do pai, ele tinha tudo, mas que ele queria ser independente. Ele saiu, foi morar em outro lugar, achando que ele teria uma liberdade. Só que essa liberdade, essa falsa liberdade, trouxe uma escravidão e uma miséria espiritual. Então, a história do filho pródigo é uma história, uma consequência. A história do filho pródigo é uma cópia do que Israel, do que estava acontecendo com Israel no período dos juízes. A história do filho pródigo é uma cópia do que Israel estava acontecendo no período dos juízes, em que eles abandonaram o Senhor, querendo ser independentes, mas eles foram entregues à escravidão e à miséria espiritual. Então essa é uma das consequências, é uma consequência para quem abandona o Senhor. E ali no caso dos juízes, né, o que a gente aprendeu até agora? O que a gente aprendeu até agora sobre os juízes? Primeiro, eles foram capacitados pelo Espírito Santo, tá? O Espírito Santo os capacitou a fazer a obra, certo? O Espírito Santo, entenda que o Espírito Santo ensina, capacita, fala, intercede. É o Espírito Santo que capacita você nessa obra, ok? Entendido até aí? Segundo, os juízes escolheram a fidelidade a Deus. Por quê? Eu disse para vocês agora há pouco, na questão da identidade. Você tem uma identidade. Você foi chamado para fazer a diferença. Se você é fiel a Deus, quando você é fiel a Deus, você está mostrando a sua identidade. Você está valorizando a sua identidade. Você foi chamado para fazer a diferença. Quando você deixa de ser fiel, você começa a copiar o costume das outras pessoas ruins, ímpias. E aí você perde a identidade de cristão entre outras pessoas. Por isso que aqueles juízes escolheram ser fiéis ao Senhor, para não perder aquela identidade. Também falamos sobre o que nós aprendemos sobre os juízes. No caso do Otoniel, ele primeiramente lutou para conquistar uma cidade chamada Kiriat Sefer. Então lembre que antes de Otoniel ser um juiz em Israel, Otoniel ele teve uma batalha pequena. Ele conquistou uma cidade chamada Kiriat Sefer. Antes das grandes conquistas, vêm as pequenas conquistas. Antes das grandes vitórias, vêm as pequenas vitórias. Nós aprendemos também com juízes que eram assim como Sangar. Assim como Sangar. Quem era Sangar? É uma pessoa anônima. Ninguém conhece. Então, o
que eu aprendo com Sangar? Eu aprendo que Deus ele usa pessoas anônimas na sua obra. Você aceitou a Jesus, você começou a fazer parte da família de Deus, Deus vai usar você na obra dele, mas que você precisa usar o teu tempo, os teus dons, os teus talentos para que a obra do Senhor cresça, seja edificada, para que vidas venham aceitar Jesus, para que almas venham se reconciliar na presença do Senhor. Porém, tudo isso é para que a obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é para que você se apareça, não é para que você cresça. Se você quer fazer alguma coisa na igreja para que você apareça, para que você vire famoso, Deus não vai abençoar você com recursos espirituais, não. Você quer ter um dom, você quer fazer alguma coisa na obra do Senhor para você ser famoso, Deus não vai abrir os céus para te abençoar com os recursos espirituais, não. Lembrando que, certo, a glória é para Deus, não para você. Então, quem era Sangar? Ninguém sabe quem é Sangar. Ou seja, é uma pessoa anônima. Deus vai usar pessoas anônimas na sua obra. O que eu aprendo também com os juízes? Eu aprendo com os juízes a ser exemplo. Nós temos no Novo Testamento Jesus que foi um exemplo de liderança. Ele veio não para ser servido, mas para servir. Por que muita gente briga por cargo, briga por oportunidade? Eles querem ser servidos, mas Jesus veio para servir. O que eu aprendo com os juízes? Eu aprendo com os juízes como Eude. Eude, ele tinha, pelo que o texto dá a entender, algum problema na mão direita, porque ele era canhoto. Mas em nenhum momento ele deixou esse problema dominar a vida dele. Ele usou essa desvantagem a favor dele. Nós temos Eude, que mesmo sendo canhoto, ele construiu uma arma para ele, um punhal de 45 centímetros, e Sangar, que tinha um aguilhão, que era um pedaço de madeira, tipo, era uma vara, e na ponta dela era uma ponta de metal. Então, quer dizer, Deus ele vai usar pessoas nas variadas funções na obra do Senhor. Você vai pregar de um jeito, a outra pessoa vai louvar de um jeito, a outra pessoa vai revelar, a outra pessoa vai trabalhar na mesa do som, a outra pessoa vai trabalhar na comunicação, a outra pessoa vai trabalhar na área burocrática da igreja. Cada um tem uma função. Então veja que no caso de Eude, é uma pessoa canhota. Uma pessoa que naquela época era uma pessoa improvável. Deus vai usar de situações bizarras para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e para abençoar vidas. Foi o que aconteceu quando aquela mulher chegou no profeta, falou que o marido tinha falecido, que ele tinha deixado contas. O que o profeta falou? O que você tem em casa? Ah, tua serva não tem nada, só uma botija de azeite. O que o profeta falou? Vai e pede vasilhas emprestadas. Olha a situação. Olha olha que Deus vai usar uma situação ali para trazer uma vitória daquela mulher. Outra situação que aconteceu foi o Davi. Davi foi lutar com o gigante. De que maneira? Usando uma funda. Então Deus vai usar dessas situações bizarras, dessas situações estranhas, esquisitas, para quê? Para que a pessoa não se engrandeça. Para que o homem, para que a mulher não se engrandeça, para que a glória e a honra seja do Senhor. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo assim como Débora, assim como Baraque, eu aprendo que a ser unido. Apesar de Débora, Baraque, Jael, cada um ter uma função diferente, eu aprendo que a obra de Deus ela só prospera quando há união. Você tem um corpo
nesse corpo você tem vários órgãos. Qual que é a função do coração? A função do rim, a função do intestino, a função do estômago. Mas todos esses órgãos, cada órgão com uma função diferente, eles trabalham tudo no mesmo propósito. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? A lição de hoje, ela vai falar sobre Gideão. Começa lá no capítulo 6, quando fala ali que apareceu um profeta anônimo, certo? Apareceu lá um profeta anônimo, e esse profeta anônimo, ele começou a profetizar o povo de Israel, ele começou a chamar a atenção do povo de Israel. E o que ele disse? Ele falou assim, lá no capítulo 6, versículo 10. Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desses ouvidos à minha voz. Tá? O que acontece quando a pessoa não ouve a voz do Senhor? Quando ouve a voz do Senhor e não obedece? Nós temos o primeiro exemplo, o profeta Jonas, que ouviu a voz do Senhor e não obedeceu. Nós temos o jovem rico, lá em Mateus 19, que ouviu a voz de Jesus e não obedeceu. Por quê? Porque ele era rico. Há algum problema em ser rico? Não. Tem muita gente na igreja que é rico, que usa seus bens para que o nome do Senhor venha ser glorificado. O problema daquele jovem é que ele ouviu a voz do Senhor e escolheu a sua riqueza. Ou seja, ele ouviu a voz do Senhor e não obedeceu a voz de Jesus. Por quê? Por causa das riquezas. O terceiro exemplo de uma pessoa que ouviu a voz do Senhor e não obedeceu foi Saul. O que Deus falou para Saul através de Samuel? Manda destruir completamente os amalequitas. Saul foi lá e deixou o gado vivo, assim como o rei. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, obediência parcial é sinônimo de desobediência. O outro exemplo foi lá no deserto de Zin, quando Deus falou quando o povo estava reclamando lá, que estava com sede, não sei, não tinha água, não sei o quê. Deus falou para Moisés, fala para a rocha, para que a rocha verta água. Moisés já estava indignado, revoltado, foi lá e bateu na rocha. Saiu água? Sim, mas como consequência Moisés foi impedido de entrar na terra. Por quê? Porque ele tinha que ser exemplo como líder. Se Deus falou para ele, deu uma ordem para ele, ele tinha que ouvir e obedecer, mesmo diante daquela situação. Então, esses são exemplos de pessoas que ouviram a voz de Deus e não obedeceram ao Senhor. Aí, o que acontece? No decorrer aqui do estudo bíblico aqui do capítulo 6, acontece que Deus vai ao encontro de Gideão, ele está malhando trigo num lugar onde é usado para espremer uva. Percebam que, nessa época, os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel de uma forma que Israel estava passando fome. Por quê? Porque os midianitas vinham, saqueavam os animais, saqueavam comida, até a comida que estava, o grão que estava brotando na terra, eles saqueavam, passavam por cima. Então, grandíssima era a fome que estava acontecendo nesse período. E nós encontramos Gideão malhando trigo no lugar em que era feito lá o processo de onde se pisava, no caso do lagar, que era um lugar onde se pisavam nas uvas para fazer o vinho. Então percebam que mesmo diante daquela situação, Gideão ele está ali trabalhando. Então Deus ele não chama desocupado para a obra. Deus não chama desocupado, ele chama pessoas que estão trabalhando para fazer a sua vontade. Então, assim, tem pessoas aí que quer fazer a obra de Deus, quer se
pregador missionário, mas está encostado, acorda meio-dia, não trabalha, não se esforça, não estuda, não tem um curso, não faz nada. Pessoas que querem fazer a obra de Deus nos quatro cantos da terra, mas não serve a Deus na sua casa, não faz a obra de Deus na sua casa, não faz a obra de Deus na sua igreja, não faz a obra de Deus na sua congregação, não faz a obra no bairro, não faz a obra onde estuda, onde mora, onde trabalha. Jesus, o que Jesus falou? Lá em Atos capítulo 1, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser mesmo as testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. A obra começa em Jerusalém, começa em mim, começa na minha casa, começa no meu vizinho, começa no meu bairro, começa na minha cidade. E aí para frente. Aí o povo quer fazer lá fora, esquecendo que a obra começa primeiramente dentro de nós. A obra começa dentro da gente, em primeiro lugar. Então, Gedeão estava lá malhando trigo no lugar onde eram feito esmagado uva para fazer o vinho, e Deus chamou ele para fazer a obra. Deus chama pessoas que estão trabalhando para fazer a obra dele. Deus chamou Davi quando Davi estava lá no campo pastoreando ovelha. Deus chamou Moisés quando ele estava lá no deserto pastoreando ovelhas. Jesus chamou Pedro quando ele estava onde? Lá, lavando a rede, consertando a rede. Deus chama pessoas que estão trabalhando na sua obra. Deus não chama desocupado. Deus chama pessoas para fazer a sua obra. Lembrando que Israel estava em crise. Os midianitas estavam oprimindo Israel de uma forma muito violenta. Então, Deus chamou Israel numa época de crise na vida do povo de Israel. Deus ele vai chamar pessoas para fazer sua obra, seja em tempo bom, seja em tempo ruim, porque a obra é do Senhor. Israel estava em crise. Deus foi lá e chamou Gideão. Aí Gideão vem com aquela... eu sou menor, eu sou menor na casa, eu não sei o que, e não sei o que, com aquela desculpa. Ah, Deus, quando chama Moisés, ele também dá as mesmas desculpas. Deus, quando chama Moisés, ele também dá as mesmas desculpas. Deus, quando chama Jeremias, ele também dá as mesmas desculpas. Então perceba que o ser humano tem essa resistência para as coisas de Deus. O ser humano tem essa resistência. Deus chama a essa resistência, a essa luta, a essa resistência para as coisas de Deus. Deus chama a pessoa, no caso de... Eu acho que no caso só de Moisés e de Gideão, que houve essa luta, esse questionamento, essa relutância. Claro que nós, olhando para nós mesmos, quando a gente olha para nós, meu Deus, a gente não tem condição de fazer algo do Senhor. Mas nós devemos olhar para nós através da graça de Jesus Cristo. Nós devemos olhar para nós pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, pelos olhos da graça de Deus. Se Deus nos chamou, é porque Ele conta com a gente. Deus nos chamou, é porque Ele confia na gente. É porque Ele conta com a gente. Mesmo que a gente olha para nós, poxa, mas eu não tenho capacidade. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei agir. Mas é Deus que prepara, é Deus que capacita, é Deus que faz. Por quê? Porque a obra é dele. Então, eu imagino que o psicológico de Gideão estava muito abalado.
por causa do período ali em que ele estava vivendo, ali naquela opressão dos midianitas. Mas Deus, em primeiro lugar, ele vai trabalhar no nosso eu. Eu imagino que o psicológico de Gideão estava abalado pela opressão dos midianitas sobre Israel. Então, quem sabe que o Gideão estava meio abalado ali, mas Deus começou a trabalhar dentro, primeiramente, do Gideão, antes dele ser um libertador. Então, Deus ele vai chamar você para a obra, mas primeiramente Deus vai trabalhar no teu interior, nas tuas feridas, nos teus traumas. Deus vai trabalhar na tua vida. Ah, mas eu não sei cantar, eu não sei falar. Os meus pais falavam que eu não valho nada, que eu não servia para nada, que eu não sou assim. Nós temos que aprender, você que é professor, você que é aluno, nós temos que entender uma coisa. Deus, que nós, através da graça de Deus, através da graça de Deus, através da misericórdia do Senhor, através da misericórdia do Senhor, pela graça de Jesus, capacitado pelo Espírito Santo, nós temos condição de fazer muita coisa para Deus nessa terra, para que a obra do Senhor cresça, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Mas nós precisamos dar lugar. Nós precisamos deixar que Deus trabalhe na nossa vida. O nosso problema é que a gente vai para a igreja igual a tartaruga. É só vir uma palavra na nossa direção, é igual a tartaruga. Deu um toquinho, ela já se recolhe para dentro do casco. É assim somos nós na casa do Senhor. Deus está usando lá o camarada para pregar, a mensagem está vindo para a gente, e ao invés da gente reconhecer que aquela mensagem é de Deus, que está vindo ao nosso encontro, para nos orientar, para nos chamar a atenção, o que nós falamos? Ah, isso não é de Deus, isso daí é um profeta falso, ah, não sei o que, ah, esse profeta daqui, essa mensagem é assim, nós damos desculpas. Então Deus, ele tem uma obra na nossa vida, ele quer fazer a obra dele usando a nossa vida para alcançar muitas e muitas almas para o reino de Deus. Mas antes de tudo, ele vai trabalhar aqui dentro. Antes de tudo, ele vai trabalhar dentro de cada um de nós. Então, ele estava trabalhando na vida de Gideão, primeiramente dentro, certo? Então, assim, aí Gideão começou a questionar Deus. Mas, Senhor, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Veja bem, não é pecado questionar Deus. Não é pecado questionar Deus. Abacuque começou a questionar Deus e terminou louvando ao Senhor. Gideão questionou Deus, sim, com sinceridade. Certo? Questionou. Judas vai falar sobre apiedai-vos de alguns que duvidam. Nós temos que ter piedade de algumas pessoas que duvidam. Lembrando que é Deus que julga o coração. Nós podemos questionar? Tomé não questionou? Sim, mas ele se converteu. Nós podemos questionar Deus com toda sinceridade. Porque nós queremos aprender. Porque nós queremos aprender. Maria não questionou Deus? Sim, porque ela queria entender. Maria, mãe de Jesus, não questionou? Sim, por quê? Porque ela queria entender qual era a vontade de Deus, como é que a vontade de Deus iria acontecer na vida dela. O pai de João Batista, Zacarias, ele questionou? Sim, só que ele questionou com a intenção errada. Ele questionou com a intenção errada e ele foi punido. Ele ficou mudo até o dia que João Batista nasceu. Então, tem essa questão, tem esse problema. Você questionar
para você aprender, no caso de Maria, no caso de Abacuque, no caso de Maria, mãe de Jesus, no caso de Maria, no caso de Abacuque, no caso desses dois, no caso de Gideão, você questionar com a intenção de aprender. Agora, no caso de Zacarias, o pai João Batista, ele questionou com intenção de incredulidade. E aí ele foi punido. Vamos separar as duas coisas para a gente entender certinho, bonitinho, beleza? Aí depois que Gideão entendeu, caiu a ficha, qual foi o que aconteceu em seguida? Ele foi durante a noite para ele foi durante a noite para antes de enfrentar os midianitas, Deus manda Gideão destruir o altar de Baal na casa do seu pai. Então, veja bem, vamos lá, para entender primeiro. Em primeiro lugar, Deus ele chama você, ok? Porque ele conta com você, tá certo? Ele chamou você, ele tem uma obra na sua vida. Ele chama pessoas que estão trabalhando, assim como Gideão, assim como Paulo, assim como Moisés, assim como Davi, assim como Pedro. Ele chama, ok? A pessoa questiona porque quer entender, porque quer aprender, não por questão de incredulidade, assim como Maria, mãe de Jesus. Ela quer entender como que a promessa vai acontecer na vida dela, certo? Depois, Deus vai trabalhar no seu íntimo, no seu eu, varão valoroso. Deus vai trabalhar no seu eu. Por quê? Porque o psicológico de Gideão estava transtornado pela situação, pela opressão que os midianitas faziam, pela opressão dos midianitas em cima do povo de Israel. Você vem de uma família desestruturada, em que tua mãe fala que você não serve para nada, em que teu pai fala que você não vale nada, que você não serve para nada, que você não é isso, que você não é aquilo. Então a gente precisa entender que pela misericórdia do Senhor, pela graça de Jesus, pela capacitação do Espírito Santo, sim, nós conseguimos fazer muita coisa para Deus, tá? Depois, nós tivemos ali Deus mandando Gideão destruir o altar de Baal na casa do seu pai. Então, começa na nossa casa, começa na nossa família. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso servir. Jesus ele veio para servir. Eu preciso servir. A oportunidade não começa na igreja. A oportunidade começa na minha casa, na minha família. Tem gente reclamando, tem gente ficando brava porque não ganha oportunidade na igreja. Querido, oportunidade começa na tua vida. Começa através de você, na tua casa, no teu vizinho, no teu bairro, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha. Lá você tem a oportunidade, ok? Lá você tem a oportunidade de você servir aquelas pessoas. É lá que você tem a oportunidade. A igreja é uma extensão, é como uma faculdade. Você vai lá, você faz uma prova, você estuda, é uma extensão. A prática acontece na tua casa, acontece no teu trabalho, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha, certo? Precisa dessa limpeza, precisa você fazer a sua parte, você fazer a diferença, precisa dessa diferença.
Outra coisa que eu acabei esquecendo, que eu pulei aqui no meu esboço, é Gideão questiona. Gideão questiona Deus. Se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Só que assim, ó, Deus ele entende a nossa fraqueza. Deus ele entende a nossa fraqueza, nosso questionamento. Só que ele exige da gente um passo. Ele aceita, ele entende nosso questionamento. Só que esse questionamento, essa dúvida, não é para você ficar parado. Essa decepção, essa ferida aí, essa dor aí que está aí em você, Deus sabe, ele entende, só que ele exige de você um passo. Basta você fazer o quê? Todo dia você se entregar a ele, todo dia você se arrepender, todo dia você entregar seu coração a ele, todo dia você deixar, você permitir que ele trabalhe na sua vida. Ele vai usar pessoas e situações para moldar, para forjar você, para trabalhar no seu caráter. Depois nós temos Aí nós temos depois o caso quando ele pede para Deus um sinal. Lembrando a vocês que naquela época a Bíblia era apenas os 5 livros de Moisés. Lembrando a vocês que nessa época a Bíblia eram os 5 livros de Moisés. Tá? Então, não era todo mundo que tinha acesso ao conhecimento bíblico como hoje nós temos. No caso quando o Gideão pede um sinal, aquilo ali foi uma insegurança dele. Mas que Deus, ao mesmo tempo, ele foi misericordioso. Só que hoje nós temos hoje nós temos a Bíblia Sagrada, ela é completa. E ali na Bíblia Sagrada é que Deus vai falar conosco, que ele vai mostrar sua vontade para nós. Então hoje não há necessidade de pedir para Deus sinal. Eu vou pedir para Deus sinal. Não. Deus ele já mostrou na sua palavra, ele mostra na sua palavra para você se é ou não. Ele dá sinais, ele mostra. É nós que somos cegos. Nós vamos à igreja, Senhor, fala comigo aquilo que eu quero ouvir. A gente quer ir para a igreja para que Deus fale comigo aquilo que eu quero ouvir. Na verdade, não é assim que funciona. Deus ele quer falar com a gente aquilo que a gente precisa ouvir. Esse é o nosso problema. E muitas das vezes a gente pede um sinal. Na verdade, Senhor, me dá um sinal. Na verdade, Deus já deu, já mostrou, já deu vários sinais. Na verdade, aquele namoro, aquele serviço, aquele curso, aquela igreja, aquele relacionamento, Deus já mostrou para você, já deu sinais que não é da vontade dele. É a gente que vai teimando porque a gente quer. Esse é o nosso problema. A gente não olha os sinais, a gente olha, porque era o meu sonho, era a minha vontade, o meu desejo, só que a gente não busca a direção de Deus. A gente só vai buscar a direção de Deus depois que faz a escolha, só que aí é tarde. Então, o que a gente precisa entender? Precisa ficar pedindo para Deus sinal. Naquela época, Deus foi até misericordioso com Gideão, assim como ele é conosco. Só que nós precisamos ter cuidado com certos sinais, tá? Porque a gente pede sinal para Deus porque a gente tá com aquele desejo no coração. No caso de um namoro, por exemplo, você está namorando uma pessoa, você gosta muito dela, e você quer que o profeta venha lá da Conchichina, lá não sei da onde, para que ele ponha a mão na tua cabeça, para que ele fale que é da vontade de Deus, aquele negócio. Não, não é assim. Deus já mostrou para você, já deu os sinais, já mostrou para você
como é que é essa pessoa, como que ele trata a família dele, como que ele trata o pastor, como ele é na igreja. É você que está cego. É você que está cega, que ainda não percebeu, certo? Outra coisa também que eu acabei. Outra coisa também que eu preciso falar é sobre os 300 que Deus usa para lutar contra os midianitas. Tem um texto lá em Deuteronômio em que, eu não me lembro o capítulo agora, em que haviam condições assim que a pessoa podia, não era obrigada a ir na peleja. Lá em Deuteronômio tem um texto em que dava à pessoa condição para que ela não entrasse numa peleja. Não me lembro agora o capítulo assim, mas tem lá umas condições que a pessoa, se ela casasse, ela tivesse na lua de mel, ela não era obrigada a ir na batalha. Então eram 32 mil pessoas, eram 32 mil homens. E desses 32 mil homens, Deus passou a peneira, só ficou 300. Por quê? Primeiro porque para que Israel não se vangloriasse. Para que Israel não falasse, foi nós que conseguimos. Foi nós que fizemos. Foi nós que lutamos, foi nós que conseguimos. Não. Ali é o Deus que estava trabalhando na vida daquelas pessoas e através daqueles 300, seriam usados por Deus para trazer a vitória na vida dos israelitas. Então, percebam que a maneira que Deus ele tem um jeito diferente. Percebam que Deus ele usa estratégia diferente para vencer os inimigos. Ele usa de maneiras diferentes. Nós temos lá Jericó. Dá uma volta na cidade de Jericó. Né? Nós temos aqui 300 homens que vão lutar contra um exército grande dos midianitas. Né? Então percebam que Deus ele usa a matemática de Deus, ela é totalmente diferente da nossa matemática. Então o que eu quero que vocês entendam? O que vocês vão passar para os seus alunos? Que para nós, Deus usa as nossas vidas, mesmo com nossas falhas, mesmo com nossas feridas, mesmo diante de certas incertezas, Deus nos usa, certo? Como eu falei para vocês e vou repetir para terminar, Deus usa pessoas que estão trabalhando, Deus usa pessoas que estão trabalhando, Deus usa pessoas em situação de crise, nas mais variadas situações. Deus usa pessoas, mas antes dele usar, ele vai trabalhar no seu íntimo, no seu interior. Você que tem trauma, ferida, ele vai trabalhar primeiramente no seu interior. Ele vai permitir situações, vai permitir que pessoas cruzem seu caminho para trabalhar, para que ele trabalhe, para que Deus trabalhe no teu particular, no teu íntimo, na tua ferida, nos teus traumas, no teu psicológico, no teu emocional. Deus vai,
através da sua graça, Ele vai capacitar você para que você faça a vontade dEle. Ele vai usar você mesmo diante das suas falhas, diante das suas dúvidas, mas Ele exige que você dê um passo. Deus, Ele vai usar você, mas Ele quer que você faça uma limpeza na tua vida, na tua família, que você tenha atitudes diferentes, certo? Deus mandou que Gideão quebrasse lá, derrubasse o altar de Baal na casa do seu pai, certo? Isso era no contexto do Antigo Testamento, tá? Então, se você é crente e teus pais são de outras religiões, Deus Deus não vai. Se você é crente e teus pais não são, claro que não é. Deus não vai mandar você pegar. Deus não vai permitir. Deus não vai querer que você confronte, que você ofenda a religião dos teus pais, não. Certo? Não é para fazer isso. Não é para você pegar lá, a tua mãe tem uma imagem lá, teu pai tem lá uma imagem lá de um outro Deus. Você não vai pegar aquela imagem e quebrar. Não, isso aí foi no Antigo Testamento. Você vai ganhar tua mãe, teu pai, teus amigos, teus vizinhos, teus colegas, não ofendendo a religião deles. Você vai ganhá-los para Cristo através das suas atitudes. Você foi chamado para fazer a diferença. E aí, para terminar, eu falei que eu ia terminar, agora eu vou terminar. Eram 32 mil homens. Deus fez uma limpa, só ficaram 300. Esses 300, corajosos e valentes, foram usados por Deus para que Israel ganhasse a vitória contra os midianitas. Por quê? Porque haviam pessoas ali com medo, haviam pessoas ali distraídas. Então, e outra, para que o povo não se vangloriasse, para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que ali servisse para que o nome do Senhor fosse glorificado, não para que Israel se vangloriasse, tá certo? Como eu disse para vocês, Deus ele vai usar de estratégias diferentes, bizarras, estranhas, para que a gente conquiste, para que a vitória venha, para que Ele use a gente na obra do Senhor e que através das nossas vidas, almas venham aceitar Jesus, vidas venham se reconciliar na sua presença. Amém? Então, eu espero que os irmãos tenham entendido a lição, tá certo? Eu quero desejar agradecer a vocês agradecer a Deus por essa oportunidade, que vocês tenham uma semana abençoada e que tenham uma escola dominical abençoada e muito produtiva na obra do Senhor, amém?